meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui também. Fica aqui com a gente até as 2 da tarde. Olha, no Band Mulher de hoje vamos falar sobre a nova lei que exige autorização judicial para menores de 16 anos viajarem desacompanhados dos pais. Tem também musicoterapia para crianças e adultos. E ainda, Dia de Arrasa Entrevista, hoje com o pai Paulinho do Choroquê. Tá bom? Mas nós vamos começar falando, claro, de esporte. E à noite tem jogo do Inter. O repórter Gabriel Corrêa está no Beira-Rio. Oi, boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, Regina? Boa tarde para você, todo mundo aí do Band Mulher. Estou aqui já no palco do jogo de hoje, 9h30 da noite, entre Inter e Palestino, ventando aqui no entorno do estádio Beira-Rio, por isso estou agasalhado, inclusive já com o casaco. Quem vier ao jogo já traga seu casaco também, a movimentação ainda é pequena aqui no estádio Beira-Rio e o Inter já está pronto para esse duelo. Vai escalar Marcelo Lomba, o técnico da Helma, Zeca, Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. Ele deixa uma dúvida no ar, se D'Alessandro ou Guilherme Parede. Paulo Guerreiro, a grande estrela da noite, será titular, assim como Nico Lopes para o jogo de hoje. Para quem for acompanhar a partida, eu quero todo mundo com o rádio ligado, Regina, na Rádio Bandeirantes. A partir das 8 horas da noite já com o jogo aberto, Sérgio Boas estará comandando todas as emoções, para depois, 9h15, Marcos Couto comandar o futebol da Bandeirantes e você ligado aqui com a gente, viu, Regina? Valeu, Gabriel, obrigada. Olha só, uma nova lei, determina que menores de 16 anos não possam mais viajar sem autorização, sem a companhia dos responsáveis, aliás, e precisam de autorização judicial para isso, para viajar sozinhos. Antes, a exigência só valia para menores de 12 anos. Para poder viajar para Recife com o neto, a família Pereira se preveniu. A mãe do Nicolas entregou aos avós uma autorização. A senhora é prevenida. Eu? Bem. Como é que vocês fizeram? Foram no cartório? Isso, minha filha foi no cartório e pegou para mim a autorização dele. A tia da Giovana também trouxe um documento que permite que a sobrinha viaje com ela para Maceió. Nós estamos com a autorização dos pais. Teve que fazer uma autorização? Sim, teve que fazer a autorização, eles autorizaram, reconheceram firma e agora a gente está trazendo ela para viajar. As duas famílias foram precavidas, mas como trata-se de parentes de até 3º grau, a autorização com firma reconhecida não é necessária. Para viajar acompanhado de avós, irmãos maiores de 18 anos ou tios, basta apenas um documento que comprove o parentesco. Por exemplo, o RG do avô e a certidão de nascimento do neto. Essa regra valia para crianças de até 12 anos, mas agora foi estendida para adolescentes de até 16 anos de idade. Essa mesma alteração na idade mínima vale também para adolescentes que viajem sozinhos ou acompanhados de pessoas que não são parentes, sem autorização judicial. As regras que se aplicam a viagens domésticas de avião, ônibus e trem não se limitam ao embarque, mas também à hospedagem em hotéis, pensões, motéis ou outros estabelecimentos. Crianças e adolescentes de até 16 anos só poderão ficar nesses locais com autorização judicial ou dos pais, mesmo que acompanhados de outros familiares com documentos que comprovem o parentesco. Bom, e eu sigo aqui no estúdio com esse assunto. Estou aqui com a doutora Nara Saraiva, que é a juíza da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. E a gente fica se perguntando, doutora Nara, o porquê, O porquê que essa lei foi alterada, esse artigo aí foi incluído, de aumentar essa proibição, ou seja, para crianças até jovens de 16 anos. O regramento que dizia respeito, então, às crianças até 12 anos, ele foi estendido até alcançar os adolescentes com 16 anos incompletos. Essa alteração é agora de março, a Lei 13.812, e ela altera o artigo 83 do ECA, Na verdade, esta lei traz também a instituição do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e institui a política de pessoas desaparecidas. Nos parece que a lei tem como objetivo minimizar os casos de desaparecimento de menores. Então, provavelmente se fez um levantamento estatístico aí e se viu que muitos adolescentes e crianças sumiam, isso? Estavam desaparecidos? Nós temos desde 2009 o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. E depois de 10 anos, então, a lei amplia e traz as pessoas desaparecidas, E efetivamente busca a lei, minimizar esses registros. Bom, a gente viu ali na reportagem, ele explicou mais ou menos quanto isso
para quais viagens, né, vale? Na verdade, está acontecendo uma coisa muito importante aqui no Rio Grande do Sul, que muitos jovens, né, muitas crianças e adolescentes frequentam escolas, né, em outra cidade ou até mesmo clubes, jogando, né, treinando e tal. E aí é todo dia isso. Quer dizer, como é que funciona para essa família resolver esse problema com o jovem? Porque nem sempre o pai ou a mãe pode vir ou um responsável junto, né? Na verdade, então, essa alteração que vai até os 16 anos incompletos estabelece que sozinho não viaja, né? O adolescente até 16 anos incompletos. As exceções são a saída da comarca de residência para uma cidade contígua, né, que faça limite, mas ainda que esteja dentro do mesmo estado ou ainda dentro de uma região metropolitana. E as outras duas exceções é quando esta criança ou adolescente viaja acompanhado, então, de parentes, né, ascendentes, vovó, tio, ou colaterais, né, ou também poderia esta criança ou adolescente viajar acompanhado de um terceiro, não parente, né, maior de idade, devidamente identificado, desde que o pai, mãe ou responsável firme um documento autorizando com firma reconhecida. Tá bom, mas, por exemplo, o pai então tem que se precaver, por exemplo, esse menino, essa menina que vem bastante, viaja aqui, viagem intermunicipal, né? Tem que se precaver com um documento de autorização? Então, se essa criança ou esse adolescente for sair da sua residência, da sua comarca de residência, sozinho, até 16 anos incompleto, precisa buscar uma autorização judicial. Né? É isso que a gente queria saber. Precisa buscar uma autorização judicial. Essa autorização judicial busca no fórum local, né, da comarca, na vara da infância, né, em Porto Alegre, no Fórum Central, ou no Aeroporto Salgado Filho, nós temos também um plantão, ou no plantão do Foro Central, feriados, domingos ou à noite. Pelo jeito, na rodoviária ainda não temos, né? Não, nós não temos um posto na rodoviária. Temos porque no Aeroporto muitos Salgado viajam de ônibus mesmo, na verdade, nós até trabalhamos com essa possibilidade da rodoviária, fizemos um levantamento e entendemos que, por hora, era adequado manter no fórum e no aeroporto. Aguardar. Bom, e é para lá que a gente vai, é na rodoviária de Porto Alegre, que está o Julian Serafim, que inclusive já está ali com uma mãe e uma filha. Oi, Julian, boa tarde. Oi, boa tarde, Regina, boa tarde para você que está nos assistindo. Olha, eu adoro esse clima de viagem. Olha, dá vontade de pegar a mala aqui e picar a mula. Entrar em qualquer tipo de ônibus aqui, não importa o destino. O que importa é passear para curtir, explorar, aproveitar, enfim. E é o caso da Fernanda, na verdade ela está voltando para casa, né? Tá indo para onde? Santa Maria? Eu estou voltando para Santa Maria. Ah, então, ela é nossa colega jornalista, inclusive trabalhou na Band lá no Nordeste, isso? No Norte, em Belém do Pará. No Norte, do lado ali, né? Mas olha só, a respeito dessa lei, né? Você tem uma menina de 8 anos que se chama Vida, inclusive, um nome muito bonito. O que você achou dessa lei que se estendeu aí, né? Antes era até os 12 anos essa autorização e agora foi até os 16. Tu acha que até os 16 os adolescentes não estão mais autônomos, não acha que está mais tranquilo? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu até concordo que sim, até no meu tempo, quando eu era criança, eu viajava bastante sozinha. Mas eu confesso que hoje, agora, no lugar de mãe, eu fico mais tranquila com essa lei. Então, essa é a minha opinião, é meio dúbia, mas realmente acho que eu fico mais tranquila, me traz uma segurança maior. Hoje em dia, a gente vê tantos casos, tantos crimes, tanta pedofilia, tanta coisa complicada na internet. Então, eu acho que eu fico sim mais tranquila que precise de uma autorização nossa de fato judicial. Então, digamos, esse upgrade aí, essa atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente vai te dar mais tranquilidade, mais segurança? Para mim, talvez sim, eu não sei se muda, porque a gente já tem uma relação muito tranquila quanto a isso, né? Não sei se vai mudar. Mas, se eu tiver que dar uma opinião hoje aqui, sim. Nada contra. Tá certo. Tá Muito bom? obrigado, Fernanda. Muito obrigada, uma boa tarde. Valeu, boa tarde para vocês também, boa viagem, elas que vão voltar agora para Santa Maria. E então aí, ó, Regina, a gente fica por aqui ouvindo a opinião das pessoas, a gente ouviu nossa colega aqui, que é jornalista, e gostou muito da ideia. Passo a bola aí para ti. Até mais. Tá bom, obrigada, Júlia. Mãe é mãe, né? E é bem isso mesmo, eu acho que fica mais segura. Ela levantou ali uma questão que hoje a gente ouve falar muito, né? Que é a questão da internet. E que muitas vezes a gente vê que os jovens falam com pessoas, né, que não conhecem, enfim, e até marcam, né, doutora, de se encontrar, enfim. Então, realmente, há um perigo iminente aí nessa questão
se pudesse, qualquer um pega um ônibus e vai viajar. Na verdade, traz um entrave, traz uma dificuldade, mas por certo que traz um controle muito maior, né? E nesse sentido, eu acho que sim, a legislação visa a proteção da criança e desse adolescente. Essa autorização que a gente falava antes do Júlio entrar, ela pode ser feita uma vez só? Ou ela tem que ser, ela pode ser feita a cada mês, a cada ano, ela tem que ser renovada? Como é que funciona? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de que o juiz estabeleça essa autorização em até um prazo de 2 anos, né? Mas isso é uma questão jurisdicional. Diante da situação concreta, o juiz pode definir, né? Somente para aquele momento, para aquela viagem, ou daqui um pouco determinada viagem que se faz de forma periódica, o juiz pode, de forma justificada, fundamentar e autorizar num espaço de tempo maior, em até 2 anos. E esse trâmite para conseguir essa autorização demora? Não, esse trâmite é bastante ágil. Por exemplo, se um pai ou mãe precisa viajar semana que vem e eles pedirem, eles vão receber essa autorização até semana que vem? A autorização de viagem, se tiver consenso entre os pais, ou a autorização nacional feita a manifestação por um dos pais ou o representante, por exemplo, o guardião, basta se dirigir ao Foro Central em Porto Alegre, né, no Juizado da Infância e da Juventude, primeiro juizado, e faz a postulação, apresenta a documentação, sai com a autorização quase que na hora. E agora tu falaste uma coisa também ainda muito importante, que é a questão do consenso dos pais. Porque também há casos em que a gente sabe que o pai leva a filha sem autorização da mãe ou vice-versa. Quer dizer, e aí... tanto que na viagem internacional nós temos que colher a manifestação do pai e da mãe, né? A criança, o adolescente só viaja, aí sim, adolescente até 18 anos, só viaja para fora do país, né? Na presença do pai e da mãe, com o acompanhamento do pai e da mãe, ou com um deles autorizado pelo outro, né? Ou sozinho autorizado judicialmente, mas com a manifestação, com a concordância do pai e da mãe. Bom, gente, olha só, a gente continua, claro, com esse assunto ainda aqui no programa, mas eu quero conversar com essas moças aqui, que todas elas têm a ver com música, na verdade, né? Aqui ao meu lado, a Viviane, né? Zopelaro, né? Isso? Viviane Zopelaro. Olha que nomes vocês duas, hein? Sobrenomes. Neuza Polezelo, né? E aí, lá tá a Daniela Santos de Souza Bueno, que é musicoterapeuta, tem graduação, né, nisso, fez cursos de expansão também. Mas eu quero começar com as meninas, porque vocês são enfermeiras do Divina Providência e fizeram lá uma pesquisa muito legal com bebês, né, de UTI. E aplicando a música, né? Não a musicoterapia, mas a música. E vocês tiveram resultados muito legais, né? Isso. Nós somos enfermeiras do Hospital Divina Providência. Eu sou enfermeira assistencial e atuo dentro da UTI. Então, dentro da UTI, a gente fez esse projeto e desenvolvemos e vimos com que as crianças teve uma aceitação muito ímpar. Porque nós vimos eles ficarem mais tranquilos, nós vimos com que eles respondessem melhor a alguns tratamentos. Então, a gente viu que aquilo tinha alguma coisa de diferente e que a gente precisava continuar. Então, se tinha alguma coisa diferente, foi mensurado os dados. Aí, a gente começou um projeto com mensuração de dados propriamente dito, que isso teve início em junho e terminou a mensuração em outubro. Nos quais, quer falar, Neuza? Nos quais a gente teve 100% de aceitação, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte dos familiares. E a gente vê, além daquele resultado que eu acabei de te falar, que os bebezinhos respondiam muito melhor, nós tivemos relatos dos pais que estão internando seus filhos dentro de uma unidade, confiando a nós, aos cuidados, e a gente viu e ouvimos deles que aquele momento foi um momento muito bom, muito importante, de tranquilidade, de reflexão. Pois então, eu até quero saber da Neuza isso. Como é que foi exatamente essa reação que vocês perceberam? Quer dizer, tu disse que até, vocês estavam me contando ali que até em sinais vitais, né? Isso aparece. Na verdade, nós começamos o projeto com a terapia, nós temos uma terapeuta ocupacional que nós fazemos yoga laboral. E durante o momento que a gente fazia essa atividade, percebimos que os bebês ficavam mais tranquilos, né, nos seus berços.
E a partir daí, então, escrevemos o projeto com o auxílio da equipe que Quantos trabalha bebês, com... mais ou menos, vocês Foram 63 testaram? bebês que foram submetidos de que fase, mais ou menos? Todos são recém-nascidos com algum tipo de patologia que necessitaram ficar internados dentro da UTI neonatal. Muitos por prematuridade ou por alguma outra situação, né, atrelada ao nascimento, né? Como é que foi o projeto? A gente verificava os sinais vitais do bebê antes, após a exposição ou a ele ser submetido à música e após. Então, a gente conseguiu perceber mudanças importantes em termos de saturação de oxigênio, mudanças relacionadas à própria questão da temperatura, né, corporal. Claro que são mudanças pequenas, né, mas que elas fazem muita diferença. Sem dúvida. Né, naquele momento que é tão delicado, né, para o bebê que está lá. E a musicoterapia trabalha também com crianças, com adultos, né, Daniela? Isso. Na verdade, e nem todas as pessoas têm algum tipo de problema, né? Não. Às vezes as pessoas só querem buscar um relaxamento, curtir, ou aprender até a tocar um instrumento, porque o musicoterapeuta tem que saber tocar um instrumento também. O musicoterapeuta tem um instrumento base, né, que é o instrumento que ele desenvolveu durante a sua história musical. E, claro, a gente aprende a tocar outras coisas para possibilitar maior possibilidade para o nosso cliente, para o nosso paciente que a gente está trabalhando, né? E que geralmente tu já atendesse, assim, que tipo de paciente, só pra gente... Eu trabalho faz quase 15 anos com musicoterapia, então a minha grande maioria são clientes atípicos que trazem alguma dificuldade, alguma síndrome, né, alguma coisa assim. Já trabalhaste com Down, né, tu Trabalhei com disseste? síndrome de Down, com transtorno espectro autista, Com depressão com depressão, com crianças com transtorno de linguagem, é uma coisa que agora eu venho trabalhando bastante. Mas também com pessoas que chegaram para mim e disseram, olha, eu quero aprender, quero vivenciar a música de uma maneira, mas não quero aquela obrigação de ter que apresentar alguma coisa para o professor, né? Que é como eu costumo falar, assim, sempre nas minhas primeiras sessões. O musicoterapeuta tem um olhar diferenciado de um professor de música, né? O professor, ele foca basicamente no aprendizado, o musicoterapeuta não, ele quer o bem-estar geral, também, né? em muitos casos, tu tem profissionais que te acompanham, né? Sim, Fonoaudiólogos, normalmente, isso, eu recebo normalmente indicação, né, de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e pediatras, enfim, e a gente vai conversando e trabalhando de uma maneira assim, agora a gente precisa que esse paciente se sinta mais à vontade para falar, por exemplo, né? Então a gente vai a partir dali desenvolvendo os trabalhos. E acontece assim, de tu ver isso que as meninas viram, quer dizer, esse resultado da música assim nas pessoas. E é interessante elas falarem também, porque a música é muito emocional, né? Então, às vezes, quando eu trabalho com crianças muito pequenininhas, ela ainda não tem essa noção emocional, mas a família traz. Né? Então, muitas vezes, na primeira sessão, quando eu converso com os familiares, a gente faz um histórico, né, da criança, da vivência da família musical, e não é raro da família se emocionar quando está falando. Né? Porque eu costumo dizer que a musicoterapia é muito simples de ser explicada, porque todo mundo entende a importância da música na sua vida. Né? Que retoma um fato importante, que relembra alguma coisa, que traz uma emoção que estava meio escondida. Assim. Então, é muito simples de ser explicado porque é bom. Né? Sem dúvida. Olha, a gente continua aqui esse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Mas, olha, também daqui a pouquinho tem a Arrasa Entrevista, né? E o papo hoje é sobre religião. O Arrasa Entrevista de logo mais recebe um dos maiores pais de santo do Brasil, Pai Paulinho de Choroquê. Mas antes, a gente tem um recado da Derma Corpus para você. O assunto hoje é depilação a laser aqui na Derma Corpus, a clínica referência em estética facial, corporal e depilação da capital. Eu começo hoje os procedimentos aqui na Derma Corpus. Acompanhe. Patrícia, como é que funciona? Quantas sessões para zerar a barba? Primeira sessão, tu já começa a ver resultado, desde a primeira. Mas assim, tu necessita em média de 6 a 12 sessões. Patrícia, quais os cuidados pós-depilação a laser? Primeiramente, tem que ter 18 anos, né, para fazer a depilação. Muito importante não estar com a pele bronzeada. Se a pessoa se expôs ao sol, uma média de 15 dias para poder fazer o procedimento. A Derma Corpus hoje se preocupa com a saúde total dos seus clientes. Isso é muito importante, né?
Exatamente. A saúde global, desde alimentação, atividade física, os procedimentos estéticos, o bem-estar. Então, é global. Nós trabalhamos num todo com o bem-estar do paciente, né, do nosso cliente. Aqui na Dermacorpus, a preocupação é geral com seus clientes. Eles oferecem o chá da beleza e a kombucha vital para o organismo. Vale a pena. Saúde. Agora sim, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem mais papo aqui no estúdio. Tem muito mais aqui no Band Mulher. Voltamos ao vivo com o Band Mulher e hoje, você que está nos acompanhando, sabe que o Julian Serafim está lá na rodoviária, verificando essa questão aí, se as pessoas sabem ou não, né, que os menores agora precisam ter mais de 16 anos e não só 12 para poder viajar, né, Julian? Pois é, tem muita gente aí concordando com essa ideia que, olha, estão aprovando. E deve ser mesmo, tem que ser rigoroso, tem que ter autorização, adolescente tem a sua autonomia, mas tem que ter os seus limites. Essa é a maioria da opinião das pessoas por aqui. A gente vê aí o pessoal chegando, vai embarcando aqui no embarque da Planalto. Eu tenho aqui o meu amigo Tony. Tony, me diz, agora essa nova lei, né? Houve, como eu disse no primeiro bloco, houve um upgrade, né? Era até aos 12 anos, subiu para 16. O que você acha dessa nova lei, dessa extensão da lei que chega aí aos adolescentes? Boa tarde. Eu acho que é interessante, porque já é uma idade que o adolescente já tem um certo conhecimento do que é certo, do que é errado, então eu acho que é válido. Acha que é válido precisar essa autorização até os 16? Sim, exatamente. A partir dos 16 eu não vejo a necessidade, mas até os 16 anos é importante. Por que tu acredita que antes dos 16 precisa? Acho que é questão de não são tão responsáveis assim? Qual é a tua opinião sobre? E também com relação à violência, né? Até pode ser que o adolescente já tenha um conhecimento das coisas, mas a violência é muito grande, então tendo os pais sabendo da viagem, eu acho que é importante porque tem essa questão da violência, então preserva o jovem a não ser vítima da violência. Tá certo, muito obrigado, Tony. Tu vai viajar para onde? Para Rio Grande. Rio Grande, então tá, um bom passeio, boa viagem, vai lá, vai voltar para casa ou vai visitar parente? Vou visitar. Então tá, bom passeio para ti aí, viu? Tudo de bom. Então aí, Regina, a opinião do pessoal, todo mundo concordando com essa atualização aí, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que também é uma boa ideia aí, contigo. Tá bom, boa tarde, obrigada, Júlia. Doutora Nara, a gente viu aí uma outra questão ainda, né? Que é bem isso, assim, eu acho que às vezes também a questão da criança e do jovem viajar sozinhos, por exemplo, tem aquela questão de ficar perdido em algum momento, né? Precisar de auxílio de alguém, às vezes o jovem não consegue chegar e perguntar, né? Fica com vergonha, tem uma série de coisas aí. E a questão da violência, que é muito séria, não só essa que a gente falou da internet, mas a violência mesmo, né? De ser atacado, de ser assaltado. Isso também realmente restringe bastante, eu acho, pelo menos as pessoas tendo essa... Regina, eu acho interessante, né, a manifestação da população, porque é uma lei bem nova, né, e a gente tem interesse de saber como a população está entendendo esse novo regramento. Eu acho sim, porque esse adolescente, ele sai sujeito à abordagem, né, de diversas pessoas, a abordagem através da rede social, né, e na medida em que esse adolescente vai fazer uma viagem, o pai, a mãe ou o responsável tem conhecimento da viagem, para onde vai, em que dias, em que horários, né, tem um certo controle, né, esses pais, os responsáveis, têm conhecimento desta realidade. Tanto que quando a criança ou adolescente viaja acompanhado de um terceiro, que não é um familiar, com a declaração do pai ou da mãe, no sentido de que permite, né, a reconhecida firma, ali a gente orienta que conste para onde vai, com quem vai, em que dias que vai e quando volta. Claro, para ter um controle total, tem aquele né? controle específico, então tem como acompanhar essa movimentação. Tá bom, voltamos ainda nesse assunto daqui a pouquinho, mas olha, no Arrasa Entrevista de hoje, o convidado é o pai Paulinho do Choroquê. Roda aí.
Ele é um dos mais respeitados babalorixás do Brasil. Desde a infância teve uma mediunidade aguçada e hoje é o pai de santo de diversos políticos e personalidades país afora. O Arrasa Entrevista de hoje é com Paulo Fernando Rosa, o pai Paulinho de Choroquê. Que prazer receber você aqui no Arrasa Entrevista. É um prazer estar contigo, né, com todo carinho, um grande prazer mesmo. Pai Paulinho, se nasce pai de santo e babalorixá? Não, a gente nasce com um dom espiritual, né? Mas a gente precisa desenvolver toda essa mediunidade, todo esse trabalho, toda essa missão que o qual quem nos ordena é Deus na nossa religião, o Batalá. Com que idade você começou na religião e trabalhar com a espiritualidade? Como é que foi isso? Eu, na realidade, eu tinha 1 mês de idade quando fui batizado dentro do terreiro da minha falecida avó, né? Mas assumi a minha responsabilidade no meu terreiro a partir dos meus 14 para 15 anos, né? Aonde eu abri meu terreiro e comecei a seguir a minha missão, a minha trajetória, e aí hoje estou nesta caminhada de longos anos, né? Como o candomblé chegou aqui no Rio Grande do Sul? Ele, quando veio, ele veio com um babalorixá muito antigo, né? Através de Joãozinho da Gomeia, né? Falecido para Joãozinho da Gomeia, falecido Vodidi de Oxalá, por as pessoas que vieram, né? Mas eu me introduzi no candomblé no momento que eu despertou o meu orixá, que é o Ogum Choroquê, que o qual a religião do Rio Grande do Sul, que é a nação, o Batuque, não faz esse orixá, que é o Ogum Choroquê, né? E aí eu tive que procurar a raiz dele e aonde é o candomblé. E aí eu me entrei para o terreiro do candomblé. Teve alguma modificação no candomblé aqui para o Rio Grande do Sul? Na realidade, o candomblé ele é mais do norte do Brasil, né? Principalmente em Salvador, na Bahia, né? Não digo Salvador, a Bahia toda é a terra do candomblé. Mas aqui para o Rio Grande do Sul já existe uma outra religiosidade, que é a nação, uma religião também de matriz africana, uma religião muito antiga, né? Trazida também pelos escravos, nossos antepassados, mas muda a qualidade de orixá, alimentação aos orixás, sincretismo, cor. Por exemplo, o Ogum aqui no Rio Grande do Sul é São Jorge. Sim. Então pega o verde, o vermelho e o branco, ou verde e vermelho. No norte, o Ogum é Santo Antônio. Aí ele pega o azulão. O STF, recentemente, ele decidiu que o sacrifício de animais em cultos religiosos é considerada constitucional. Como é que o senhor explica que muitas pessoas acham esse ato desumano, né? Porque você alimenta com sangue e a carne é depositada na rua. Não, é que na realidade, por exemplo, tu vai fazer um trabalho, tá? Que eu passo um trabalho num adepto, entendeu? Aquela ave fica carregada, vamos supor uma ave, né? Um Sim. galo, né? Não pode fazer o alimento. Entendeu? Tu não pode fazer alimento, porque carregou aquele animal, né? Seria aí uma energia negativa. Uma energia negativa. Então tu tem que despachar aquilo ali para que aquilo ali também se remova e se torne positivo. Então tu é obrigado a despachar no determinado lugar que é a necessidade daquela pessoa, daquele adepto, né? Ou numa encruzilhada, ou no mato, ou numa cachoeira, ou numa praia. Porque as pessoas vão sujar a praia, vão sujar a encruzilhada. Mas é que antes de pensar no movimento do sujar, são os lugares aonde a gente trata os nossos orixás, a nossa religião, a nossa fé, a nossa devoção. Agora, claro, tu pode fazer isso de uma forma que não seja agressiva à nossa sociedade, à nossa comunidade, entendeu? Sabe? Pode ir numa encruzilhada que seja mais afastada, pode ir num mato mais afastado, não vai largar numa praça assim em qualquer lugar, não vai na beira de uma praia, tem os lugares certos, entendeu? A religião virou um comércio, no seu ponto de vista? Virou. E o que o senhor pensa disso? Não acho correto isso. Não acho correto porque a religião, em primeiro lugar, é a fé, né? O orixá, ele espera de nós, entendeu? É o amor e a devoção, em primeiro lugar, né? E uma coisa que sempre a minha mãe de santo nos ensinou,
que tu não podia explorar o que de graça tu ganhou. Tu ganhou um dom, entendeu? Tu ganhou um dom. Deus e os orixás te deram aquele dom, né? Porque quem nos dá o dom é o próprio Deus e os orixás que nos dá o dom. E aí tu usar disso aí, claro, tu tem que cobrar um axé. Até porque né? Claro, é o seu trabalho, é um trabalho, né? entendeu? Mas um livro assim, de uma exploração, sabe? Não tem cabimento, eu não concordo com isso. Sabe? Eu tenho uma pergunta, que eu sou muito curioso, né? Eu vejo algumas propagandas que dizem, eu trago a pessoa amada em 12 horas, em 8 horas. O que o senhor me fala sobre essa divulgação que a gente enxerga por aí? Não é correto, porque as coisas não funcionam assim. Porque você não pode dar um horário. Entendeu? Não pode, né? Não acontece, isso não tem como acontecer, entendeu? Eu acho que isso até, em parte, assim, tira a credibilidade da religião. Muito obrigado, lindo demais, prazer. Querido, muito eu que te agradeço e que Oxalá abençoe sempre a ti, teu trabalho, teu programa e a nossa Bandeirantes aqui, que possa esse verde e amarelo sempre estar forte, com axé e muita prosperidade. Muito obrigado, Pai Paulinho. Axé. Na próxima semana estamos de volta com mais Arrase Entrevista. Até lá. Tá bom, obrigada, Evandro. Bom, a gente vai para mais um intervalinho. Daqui a pouquinho tem mais Band Mulher. Bom, quero voltar aqui a conversar com a doutora Nara sobre essa questão das viagens, né? Que, claro, a lei alterou aí para viagens intermunicipais e estaduais. Mas acho que vale aqui a gente lembrar que para viagens internacionais nada mudou, né? De regra. Não, para as viagens internacionais continua o mesmo regramento. E o que precisa hoje? O menor de idade, né, abaixo de 18, ele viaja com o pai ou com a mãe, ou se viajar acompanhado do pai, precisa da autorização da mãe. É o que aconteceu, né, Daniela, já contigo, né, com um dos Isso, teus filhos. A gente pode colocar no passaporte uma autorização prévia para viajar só com um dos pais, mas nós não temos. Nós somos casados e os nossos filhos, o passaporte deles consta que a gente precisa da autorização, mesmo que vá viajar um de nós com as crianças. Porque é o que a gente estava comentando aqui, muitas vezes acontece dos pais se separarem ou estarem brigados, enfim, e um querer levar a criança, né? E isso, então, acabaria com todo esse tipo de problema. Na verdade, a viagem internacional precisa do consenso do pai e da mãe. Tanto que no juizado da infância, muitas vezes, nós temos um processo, e aí sim, com contraditório, o pai e a mãe discutindo se autoriza ou não aí esse filho a viajar. E se não tem consenso, e esse adolescente, por exemplo, vai fazer um curso fora ou vai fazer uma viagem com outra finalidade, e se não há consenso, cabe ao juiz decidir. Aí a gente instrui o processo, aí não é uma mera autorização. Sim, aí é um processo judicial, é rápido também, mas a gente precisa pelo menos discutir e circunstanciar, né, a situação fática para decidir. E de qualquer forma é mais fácil a gente já se organizar antes, mesmo sendo rápido ou não. Daniela, voltando à musicoterapia, tu sente assim que os teus pacientes hoje realmente são os que mais necessitam da música como tratamento ou não? Sim, legal essa pergunta. Eu acho que sim, porque a musicoterapia ela faz coisas neurologicamente, né, no cérebro que outras coisas não fazem. Então eu costumo dizer assim como tu aprendeu uma segunda língua quando tu é bem pequeno, que o teu cérebro ativa coisas que depois quando tu vai aprender com 8 anos tu não aprende da mesma maneira, a música funciona igual. Então uma criança que produz música, que toca, que faz, que pensa, né, naquele fazer musical quando é pequena, é uma estimulação a mais para aquelas necessidades que ela tem. Né? Então, se a mesma criança for exposta a esse fazer musical um pouco mais tarde, neurologicamente já não vai ser mais a mesma coisa. Bom, e que bom de qualquer forma, né, gurias, as crianças poderem ser expostas a esse tipo de pesquisa e também saber que a música não só um tratamento, como a musicoterapia, mas a música em si pode fazer milagres, né? A gente sabe que o bebê ele tem uma plasticidade cerebral incrível, né? Então é bem interessante isso que a Daniela trouxe, mas não só pensando no bebê, a gente foi muito além os resultados. Nós também percebemos que a própria equipe
fica mais tranquila, mais calma, né? E nós, o Divina Providência, temos uma preocupação muito grande com a equipe que trabalha. A gente fala muito da humanização do atendimento e isso também está atrelado com os profissionais que estão no dia a dia, no cuidado. Olha, gurias, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigada, né, a presença de todas aqui. Obrigada a você aí de casa que ficou com a gente. Olha, o Band Mulher fica por aqui. Daqui a pouquinho tem o Melhor da Tarde, né? E hoje a Kátia Fonseca recebe o chefe Melchior, que ensina como preparar um prato simples e delicioso, o famoso picadinho. E a partir das 3 horas da tarde, aqui na Band, tá bom? E claro que tem mais Band Mulher amanhã, né? Ó, beijinho. Tchau, tchau.